Meu amigo Laércio Liana, mas sabe o que tem que rastrear mesmo? Emenda parlamentar. Porque tem emenda PIX, emenda de comissão, que você não sabe para onde vai, quem é que fez, emenda de bancada, emenda de tudo. E é tudo dinheiro público. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, prevê que esse impasse em torno do pagamento das emendas parlamentares possa ser resolvido até novembro. Ué, como é que vai resolver esse impasse? Hoje o senador se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Ângelo Coronel falou que os deputados só poderão repassar as emendas para os seus estados de origem e desde que a fiscalização dessas emendas passe pelos tribunais de conta dos municípios. Vamos acompanhar o que ele falou. Geralmente o prefeito solicita ao seu parlamentar um recurso, vamos dizer, para a construção de um hospital, construção de uma creche ou pavimentação de uma estrada. Então, quando ele fizer essa solicitação, cabe ao parlamentar oficiar ao ministério no qual esse tipo de emenda é aplicado e a partir daí que esse recurso for chegar lá na ponta, eles vão ter um ofício recebido o Ministério vai enviar uma informação para a Câmara de Vereadores e, consequentemente, ficará no portal da transparência. E a fiscalização? Os tribunais de contas são os órgãos constituídos para isso. Eu estava até assim admirado, mas o meu querido Sérgio Zagarino, será que tem deputado que manda emenda parlamentar para outro estado? Onde ele não atua? Qual o interesse, então, de mandar verbo para outro estado onde ele não atua? Tem que mandar para o município, que é a sua base territorial, e mesmo assim com fiscalização do Tribunal de Contas do município. Mas sabe qual é o problema da emenda parlamentar? Ela tem um instrumento para o parlamentar fazer política, existem pequenas obras que o olho do parlamentar consegue enxergar, o governo não. Isso tudo é compreensível. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E uma coisa que também é um problema, quando é o governo federal que, por exemplo, que faz o investimento, esse investimento é feito dentro de um planejamento de acordo com as necessidades mais urgentes de cada município. O parlamentar, quando faz emenda parlamentar, ele está endereçando não necessariamente para o município que mais precisa, mas para o município onde é a sua base eleitoral. E municípios que não têm representação por parlamentares são prejudicados, então acaba sendo uma administração completamente distorcida. E parece que esse governo está se orientando por governar por meio de emenda parlamentar. O que é um completo absurdo, Capês. Não é a primeira vez, não vai ser a última que nessa mesa eu vou sustentar que emendas, na minha opinião, não deveriam existir. Mas já que existem, a gente tem que entender qual seria o melhor formato. Eu não tenho dúvidas que o melhor formato passa pela transparência, passa pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e do município, que é da região do próprio deputado. Essa invenção de possibilidade de envio de emenda para onde quiser no Brasil não faz o menor sentido, porque vai contrário exatamente ao que você falou. Que eu consigo compreender que o deputado tem um olhar mais sensível para um problema específico daquela região, que talvez o poder acima ali, o governo do estado ou o governo federal não conseguisse enxergar. Eu discordo, mas eu compreendo. O que a gente não pode aceitar é essa ausência de transparência por completo. Você vê o próprio depoimento do presidente, do senador. Ele fala assim, olha, quando ali o prefeito, ele não pede para o seu parlamentar. Como assim o seu parlamentar? Que história é essa? O parlamentar, ele tem um significado muito grande em relação à população, não tem o seu. O deputado federal, ele é representante do povo, não de um partido específico para mandar a emenda diretamente para aquele partido. Tem que mandar de acordo com a prioridade, com a necessidade. Sabe que na legislatura de 2018 até 2022, os deputados do Novo, eles faziam o envio dessas emendas, já que existem, eles enviavam de acordo com propostas. Eles abriam uma espécie de edital. As propostas eram enviadas por todos os municípios do país e as melhores propostas, com o melhor custo-benefício, eles encaminhavam um valor. Então, eles faziam como se fosse um processo seletivo. É uma ferramenta para conseguir corrigir esse problema. E um outro problema que tem também, Capês, é que a grande maioria, 90% dos municípios do Brasil, não são as grandes capitais, não são os municípios que conseguem ter arrecadação grande própria. Dependem dessa chuva de dinheiro que é enviada do governo estadual e do governo federal e isso atrapalha a democracia. Zagarino, o que me chama a atenção, me parece
A regra não é tão clara, totalmente obscura, tão obscura, que a gente nem sabe quanto cada parlamentar recebe de emenda. Pelo que eu ouço, nem vi, né? Porque não tem como ver. Como que eu vou ver a cabeça? Tem que ser público para ver, né? Se o STF não consegue ver, imagine eu. Enfim, cada parlamentar, até onde me consta, cada um recebe um valor diferente do outro. Não é proporcional, é 5 milhões para o Laércio, que é deputado, o Zagarino, papapá. Não. Cada um recebe uma proporção conforme sua força política dentro do Congresso. Isso é uma outra preocupação. Eu acho que não deveria existir a emenda, mas como você disse, existe, a gente tem que organizar isso. E ainda, muitas vezes o governo federal, o estadual, não quer executar nada naquela região, porque não é interessante politicamente para ele. Daí talvez... A emenda, só para ficar mais claro aqui, a emenda impositiva, ela existe nas 3 esferas, no município, no estado e no governo federal. E ela corresponde a um percentual do orçamento. Então você pega o município que a emenda é de 0,01% do orçamento. E aí você pega o estado, é 0, alguma coisa. O grande problema é essa diferença dessas emendas que eles foram criando. Os próprios políticos, eles falaram, não, mas essa fatia do bolo aqui tá pequena. Como é que a gente cria uma fatia maior? Vamos criar uma emenda diferente, vamos criar a emenda da bancada, a emenda da situação, a emenda de não sei quem. E isso foi aumentando esse valor, que gerou esse grande problema que a gente chegou hoje. Que agora, o que vai acontecer? Mais uma vez, vai ter que ser resolvido pelo Poder Judiciário. Esse negócio de governar compondo com cargos de ministério e com emendas parlamentares é muito relativo. Você vê que não está dando certo. Porque você contempla um deputado de um partido com ministério, todos os outros daquele partido ficam com ciúmes e já ficam com raiva porque não foram contemplados. Você começa a distribuir emenda parlamentar, já começa o burburinho no baixo clero. Nós estamos recebendo menos, olha lá, por que está privilegiando aquele? E começa aquela confusão. Então, realmente, este é um tipo de linha de governo que brigar com o Congresso não é uma boa, mas submeter-se desta forma a ele também é prejudicial ao país. Agora, nossa promotora, Eliana Passarelli, é sempre uma preocupação para o Ministério Público, tribunais de conta e órgãos de controle essas emendas parlamentares, porque muitas vezes elas vão para uma obra que é feita pela empresa ou pela empreiteira, ou então para a entidade que é do próprio parlamentar e ele acaba tendo um lucro indireto com relação a isso. Então, realmente, é uma fonte de preocupação permanente. Como é que o Ministério Público avalia? Claro que a emenda parlamentar ela existe, mas o risco decorrente do uso de certas emendas parlamentares ou do abuso no uso de emendas parlamentares. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, eu já levantei a mãozinha, você já sabe, emenda parlamentar é inconstitucional. Então vamos reformar a nossa Constituição e dar legalidade às emendas parlamentares, que nunca deveriam existir, né? Mas aqui, como nós temos o princípio nacional da ilegalidade, então fica valendo aí. O que eu tenho certeza é que os promotores de justiça que trabalham nos municípios têm esta obrigação, né, de fiscalização em relação às obras propostas quando chegam as emendas parlamentares, né? E por que eu falo município? Porque é como o Capês falou, vai para um município, mas não vai para outro. Vai na sede onde tem o reduto do parlamentar de eleição e não vai para outro. Então, eu acho que essas coisas não podem passar batido dentro do trabalho do promotor de justiça, que tem esta obrigação também. Meu querido João Belutti, como é que você vê essa questão das emendas parlamentares? Os recursos públicos já são tão limitados, tão escassos. Nós estamos falando aí de 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. Com o aprofundamento do déficit fiscal, meu amigo, vem inflação por aí, freio o desenvolvimento econômico, aumenta a arrecadação tributária, as empresas ficam asfixiadas. É complicado isso, hein? É complicado, Capês, e você vê que tanto o Congresso quanto o Executivo, quando perdem alguma batalha, já correm para o STF, que fica sempre atuando como árbitro. E, infelizmente, o STF tem adorado ser o árbitro, ser o grande decididor de tudo. Parece que adora um holofote, o Supremo Tribunal Federal. Vide aquela reunião que teve dos 11 ministros com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, aquela reunião esquisitíssima, que ninguém sabe o que foi, que não deveria existir nos parâmetros de uma sociedade democrática. Os poderes são harmônicos entre si, mas não neste nível de proximidade. E aquela reunião não foi gravada, foi secreta. Até hoje não sabemos o que foi falado. Então o STF acaba se intrometendo quando provocado pelas partes, quando deveria ser uma corte constitucional, sem tanto holofote, decidindo
coisas de emenda à Constituição, reformas à Constituição, enfim, casos que afrontem a Constituição, mas que infelizmente a nossa Constituição abarca tudo, então tudo termina no STF. E infelizmente os tribunais de conta da União, dos estados e dos municípios, né, de São Paulo e Rio, que tem no município, eles são muito sujeitos a esse jogo político, tanto que é o próprio poder político que nomeia os seus membros. Aqui em São Paulo a gente teve um exemplo bem claro disso. Nós tivemos o vereador Eduardo Tuma, foi eleito, mas ele foi indicado ao Tribunal de Contas do município. Aí ele preferiu renunciar ao mandato de vereador recém-eleito para ir para o Tribunal de Contas, que é um cargo muito bom, você tem todos os benefícios equiparados ao ministro do STF, mas você não aparece tanto. E você sofre muita pressão dos entes do Congresso, da União, enfim, dos poderes, para você decidir sobre as contas. Então, assim, é preciso se discutir também o Tribunal de Contas, a existência das emendas e essa atuação do STF, que já passou muito do limite faz tempo e hoje é o árbitro entre executivo e legislativo.